Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Marcos, o primeiro livro do Novo Testamento, a ser escrito, o primeiro dos 4 evangelhos, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 23. Embora venhamos a fazer citações desde o versículo 13, vamos ler a partir do 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Vamos orar? Senhor, cobre-nos, ó Deus, com a Tua palavra nesta hora. Que tenhamos, ó Deus, discernimento ao recebê-la. E que quando Tu vieres aplicar essa palavra no coração de cada um de nós, que nós a recebamos, ó Deus, com alegria e que ela produza frutos em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém e amém. O 23 a partir do 23 é uma continuidade até o 29. É uma continuidade, depois nós temos o fechamento no 30 e 31, do que começa lá no capítulo 13. Jesus está com os discípulos ali, abençoando as crianças, e aí vai avançando lentamente, chega ao 17, Jesus olha para eles, e enquanto Jesus está conversando, alguém vem, um jovem rico, vem correndo na direção de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e Jesus disse: você conhece os mandamentos do Velho Testamento? São 613 mandamentos no Velho Testamento. Normalmente nós pensamos em 10, mas são 613. O nome é Ruth, em hebraico, 613. É o mesmo numeral com o nome de Ruth. Então Jesus diz: mas você conhece os mandamentos do Velho Testamento? Você? E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu tenho guardado todos esses mandamentos. Mentiroso, 613 mandamentos. Eu tenho guardado todos eles desde a minha infância. E na conversa de Jesus com eles, Jesus disse: você lembra lá, se você for fazer a recitação de Êxodo capítulo 20, versículo 13, não farás para ti imagem e escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás, somente o Senhor teu Deus adorarás. Este é o primeiro mandamento. Fala: não, o primeiro não é esse não. É sim. É que foi retirado esse primeiro mandamento, o outro foi dividido em 2,
e foi transformado num mandamento que não é o mandamento de Êxodo, capítulo 20, como se fosse mandamento de amar ao próximo, não é isso, de amar a Deus acima de todas as coisas. Este não é um mandamento do Velho Testamento, do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Este é o primeiro mandamento, e você tem então a relação dos outros 9 mandamentos. Uns deles fala sobre os pais, relacionamento com os pais, honra teu pai e tua mãe. Outro vai falar sobre guardar o dia de sábado, o outro vai falar para não adulterar, e aí guardar o nome do Senhor, não tomar esse nome em vão, e aí vem uma orientação. E eles estão dentro de um grupo de 613 mandamentos do Velho Testamento. E ele disse: eu tenho guardado todos eles. Eu nunca menti, nenhuma vez, dizer falso testemunho. E aí Jesus vai dizer a ele uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Jesus disse assim: então vamos fazer o seguinte: vá, venda tudo o que você tem, doa aos pobres, venha me seguir. E diz a Bíblia que ele ficou triste porque ele era muito rico, e Jesus disse que ele deveria vender tudo o que tinha. Se você analisar, quando ele se aproxima de Jesus, o que ele diz a Jesus, ele diz: bom mestre. O que é o mestre? É aquele que está acima de todo relacionamento social para orientar você. Quando ele se aproxima de Jesus, ele está dizendo: o Senhor está acima de todo grupo relacional, social que eu tenho. O Senhor está acima do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu casamento, da minha empresa. O Senhor é o meu mestre, o Senhor está acima de tudo isto. É isso que ele está dizendo a Jesus quando ele diz: bom mestre. Ele não era discípulo de Jesus, ele não era apóstolo, ele não era seguidor de Jesus, mas ele está chamando Jesus de mestre, rabino ou rabone. E aí Jesus diz a ele assim: eu sou seu mestre, então vende tudo o que você tem, me coloca em primeiro lugar, acima de todas as suas riquezas, e aí eu serei o seu mestre e você poderá me seguir. A declaração daquele jovem era uma declaração meramente formal. Se tem uma coisa, vou usar a expressão do Dr. Juarez, se tem uma coisa que Deus detesta, é a expressão meramente formal. Quando a gente resolve cantar, tudo entregarei, e essa é uma declaração meramente formal, Deus rejeita completamente. Ou quando a gente canta, onde tu quiseres eu irei, e é uma declaração meramente formal. Há também orações que nós fazemos e elas são meramente formais. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, e obrigado a Deus porque a minha vida está em tuas mãos. E muitas vezes a declaração é meramente formal, ela não é uma realidade. Diz Dr. Juarez, Deus rejeita, a expressão dele é: Deus odeia declarações meramente formais. E aí esse jovem fica ali diante de Jesus. Jesus sabe que a declaração dele é meramente formal. E aí Jesus disse: então, eu sou seu mestre, você está me chamando de mestre? Se livra de tudo que você tem, vem e segue-me. Então você terá um lugar no reino dos céus. Se você prestar atenção, há duas riquezas que estão aqui sendo medidas. Porque o texto diz que esse jovem era muito rico, então há uma riqueza tremenda nas mãos dele. E ele se aproxima de Jesus e diz: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ou seja, receber a herança do reino dos céus. Há uma riqueza que é a sua riqueza, e há outra riqueza que é a riqueza que ele diz do reino dos céus. E o que eu tenho que fazer para que, além da riqueza que eu possuo, eu possa possuir também a riqueza do reino dos céus? E Jesus está dizendo a ele: se desfaz da riqueza da terra. É isso que o texto diz. Parece confuso Jesus dizer: vai, vende tudo. Jesus está dizendo para ele: coloque a riqueza
do reino dos céus, acima da riqueza pela qual você viveu até aqui, e você terá um lugar no reino dos céus. E os discípulos ficam olhando para Jesus. Jesus diz então, a partir do versículo que nós lemos, o 23, Jesus diz assim: o rapaz vai embora, deixa Jesus lá e vai embora, porque ele não consegue entender que a riqueza que ele possuía era infinitamente menor do que aquela que Jesus estava oferecendo a ele. E nós temos a mania, o costume de nos agarrar àquilo que nós já conseguimos, e muitas vezes abrimos a mão daquilo que Deus quer nos oferecer. Ele vai embora. Os discípulos ficam olhando para Jesus, e Jesus diz assim: duro é um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos se entreolham, e se você olhar bem o texto, eles olham entre eles e dizem assim: se o rico não vai entrar, imagina a gente. A gente que é pobre, o rico entra onde quer, o rico chega onde quer. E nós que somos pobres, se ele não vai entrar, imagina a gente. Jesus, escutando a conversa deles, disse assim: em verdade eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles dizem, então é praticamente impossível. O que era essa agulha? Todo grande portão de um castelo, com sua muralha, tinha um portão grande. Quando saía o exército, eles levantavam aquele portão para que em grande escala, em grande quantidade, pudessem sair os cavaleiros cavalgando, o exército pudesse sair. Mas no meio daquele portão grande, quando arriado, fechado, havia uma porta para passar uma pessoa de cada vez. Cada pessoa passava e ela era estreita, porque, por exemplo, se um guerreiro de um exército invasor conseguisse arrebentar o portão pequeno, ele não teria facilidade de passar com seu armamento, com a sua espada, com o escudo. Ele teria dificuldade porque a porta era estreita, era apertada, e aquela porta era chamada de agulha. Jesus está dizendo: difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por aquela porta apertada, onde um guerreiro não consegue passar com as suas armas. É mais fácil um camelo conseguir passar do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo da dificuldade, quando nós nos agarramos a este mundo, às riquezas deste mundo, a família, e aí eles ficam parados olhando para Jesus, e aí ele diz assim: Senhor, mas nós deixamos tudo, versículo 28, deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós deixamos pai, mãe, casa, filhos, propriedade, nós deixamos tudo para trás. E deixaram mesmo. O apóstolo Pedro deixou o barco e as redes, seu sócio, Tiago, João, deixaram também as redes de pesca, os barcos, para seguirem a Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus diz: em verdade lhes digo que não há pessoa alguma que tenha deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês deixaram tudo, mas vocês serão abençoados já nesta vida, em meio às perseguições. Quando você coloca o seu casamento, coloca Jesus acima do seu casamento, Jesus está dizendo: eu vou restituir o seu casamento, abençoando você. Quando você coloca Jesus acima da sua vida, ele diz: eu vou restituir a sua vida, abençoando a vida que você possui. Quando você pega a sua família e coloca Jesus acima, ele diz: eu vou restituir a sua família, abençoando. Quando você coloca a sua empresa, a sua atividade profissional, e Jesus acima destas coisas, ele diz: eu vou restituir a você e vou abençoar você. Nesta vida eu começo a abençoar você.
Conta que Sócrates teve um grande pensador, filósofo grego. Sócrates vai ser o orientador de Platão e Platão de Aristóteles, que influencia completamente o mundo moderno que nós vivemos até hoje. Nós somos influenciados pelos pensamentos de Aristóteles. Mas conta que Sócrates tinha um discípulo chamado Skinner. Não é esse negócio que as crianças comem, Skinner, mas era o nome do filósofo. E diz que um dia Skinner se aproximou de Sócrates e disse: Sócrates, hoje é dia do meu nascimento, que nós hoje chamamos de aniversário. E eu gostaria de te dar a minha vida. Eu gostaria de entregar a minha vida para que você cuidasse dela. Conta a história da filosofia que Sócrates olhou para Skinner, parou por um tempo, o olhou de novo e disse: Skinner, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero dizer uma coisa a você. No dia que eu devolver a sua vida a você, ela estará melhor do que hoje. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, não importa como essa vida esteja, mas Ele nos garante que quando nos devolver a nossa vida, ela estará melhor do que o momento em que nós a entregamos a Ele. Pastor, mas a Bíblia diz isso, diz sim. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque a vossa vida está, alguém lembra? Escondida com Cristo em Deus. Você pega a sua vida e você esconde a vida, entregando a vida a Jesus. E Ele vai cuidar de você, da sua casa, abençoar você, a sua vida. E quando chegar o último dia, e você atravessar os portões da morte, Ele vai devolver a sua vida agora, uma vida eterna. Estará muito melhor do que aquela vida que você entregou a Ele meses, anos, décadas atrás.